O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 284. Seong Ji-han examinou a estatística Dragon Flame na janela de status. Ao lado da chama do dragão que atingiu 197, ao contrário de outras estatísticas, havia uma marca a mais. Seong Ji-han pressionou. Você quer tentar a fusão de Dragon Flame com a estatística única, Crimson Thunder? A janela de fusão de estatísticas que foi colocada em espera antes foi revelada. O valor da estatística, Dragon Flame, é 3 menor que Crimson Thunder. Há uma pequena probabilidade de que a fusão de estatísticas falhe. Você realmente quer tentar a fusão de estatísticas? Mesmo uma diferença de 3 ainda é uma diferença. Portanto, existe uma probabilidade de falha de acordo com a mensagem do sistema. Vamos fazê-lo. No entanto, Seong Ji-han ignorou isso e procedeu à força. Então, Dragon Flame e Crimson Thunder estão se fundindo. O processo de fusão está progredindo profundamente em conexão com as habilidades existentes do usuário. A habilidade existente, Martial Soul, combina de forma mais eficiente Dragon Flame e Crimson Thunder e os transforma para se adequar à situação atual. A habilidade existente, Vazio, encontra vestígios do administrador vermelho nas duas estatísticas. Várias linhas de mensagens do sistema flutuaram diante dos olhos de Seong Ji-han. Entre eles, o que mais se destacou foi traços do administrador vermelho. Os vestígios do administrador vermelho encontrados pelo Vazio. Faz sentido para Dragon Flame, pois foi uma habilidade concedida pelo administrador vermelho ao Dragon Lord. Mas no caso do Crimson Thunder, foi uma habilidade que Seong Ji-han modificou para Brahma, o líder dos deuses do trovão. Como isso estava relacionado ao administrador vermelho era questionável. Eu sou realmente parente do administrador vermelho? Existe realmente um segredo sobre meu nascimento ou algo assim? Pensando nisso, Seong Ji-han observou o andamento do assunto por enquanto. O poder do trovão carmesim e da chama do dragão que permanecia totalmente em seu corpo desapareceu. Xing. Eka. Mesmo para aquele que estava acostumado com a dor, ocorreu uma dor intensamente vertiginosa. A pele do peito de Seong Ji-han queimou e as chamas logo se formaram. Um padrão vermelho em forma de meia-lua estava profundamente impresso no centro do peito de Seong Ji-han. Era minúsculo, apenas do tamanho de uma unha, mas continha os poderes do trovão carmesim e da chama do dragão, duas estatísticas únicas. E então? Você adquiriu a estatística sem nota, vermelho. A alma marcial era a habilidade das constelações. O vazio, pelo contrário, não estava classificado. A recém-adicionada estatística Red também não tinha nota, assim como Void. A fusão de estatísticas é um grande sucesso. Stat, vermelho, aumenta em 1. Apesar de ser um grande sucesso, aumentou apenas 1. A princípio, Seong Ji-han pensou assim. Esta estatística vermelha, o valor da habilidade é de apenas 5. É digno de ser chamado de grande sucesso. O resultado de devorar duas estatísticas únicas com pontos de estatísticas de 200 e 197. Era a estatística, vermelho, 5. Considerando que somou 1 a 4, a recompensa por um grande sucesso foi significativa. Mas como faço para usar isso? Vermelho. A julgar apenas pelo nome, parece ser uma habilidade de alto nível relacionada ao administrador vermelho. Mas não havia ideia de como realmente utilizar essa habilidade. Eu posso extrair Crimson Thunder e Dragon Flame da mesma forma que antes, mas... Quando Seong Ji-han abriu a palma da mão. Estalar. Um relâmpago vermelho subiu ferozmente de sua mão. Crimson Thunder, que definitivamente se fundiu com Dragon Flame em comparação com quando foi usado há algum tempo. Embora o atributo tenha diminuído de 200 para 5 ao se fundir com o vermelho, o poder de fogo era muito mais forte. Esse é o fim? Seong Ji-han tinha dúvidas. A estatística sem nota vermelho. Parecia que teria outros usos além de apenas combinar Dragon Flame e Crimson Thunder. Parece que acabou. Então, irei atacar agora. Enquanto isso, à medida que o poder de Seong Ji-han ficava mais forte, Vladimir, que havia absorvido sangue ao capturar os monstros ao redor, chegou na frente dele. Sim, Vir. Na verdade, havia muitas dúvidas sobre a capacidade de Red dizer que estava tudo acabado, como Vladimir disse. Mas este não era um problema que seria resolvido mesmo que ele demorasse de qualquer maneira. Em vez disso, se eu utilizar a habilidade em uma situação em que o tempo parou como antes, posso ter uma pista. Enquanto Seong Ji-han assentia enquanto pensava assim. Uau! A lança de sangue subiu da mão de Longinus. Esta é a última vez. Este avatar não pode suportar mais do que isso. Eu entendo. Se você não conseguir superar a mira da lança de sangue desta vez também, você definitivamente morrerá pelas minhas mãos. Porque a lança do corpo principal é muito mais forte que isso. Longinus disse que como a lança do corpo principal é mais forte que a do avatar, Seong Ji-han precisa superar pelo menos isso. Seong Ji-han sorriu com essas palavras e gesticulou para ele. Obrigado por se preocupar. Eu vou superar isso, então apresse-se e mire. Hanf, então. Pingar, pingar. Longinus, cuja forma começou a desmoronar, apontou a ponta da lança e... Desta vez,
Irei até o fim. Swish. A lança começou lentamente a voar em direção a Seong Ji-han. Ao mesmo tempo, todo o corpo de Vladimir desabou e derramou sangue no chão. Ao contrário de quando apontou a primeira lança, talvez porque lançou a lança pela segunda vez, Longinus não conseguiu mais manter o avatar. E então, parou de novo. Tocar. O corpo ficou imóvel mais uma vez. As únicas coisas que se contorciam eram as três forças dentro dele. O poder da alma marcial, do vazio e do vermelho impresso em seu peito. Eles tentaram de alguma forma criar movimento mesmo no mundo completamente congelado. Mexa-se. Ao contrário de um momento atrás, o corpo de Sang Ji-han moveu-se ligeiramente. Talvez porque o poder do vermelho tenha sido adicionado, ele finalmente escapou da restrição completa da parada do tempo. Mas, mesmo assim, não consigo me mover o suficiente para evitar a lança. Era impossível bloquear a lança do julgamento voando lentamente em sua direção. Esse é o limite mesmo depois de obter o vermelho? Eu não consigo nem utilizar o Enkidu. A convocação de Enkidu que Gilgamesh o ensinou a lançar na lança do julgamento. Mas a menos que ele conseguisse superar essa parada no tempo, convocar Enkidu seria impossível. Se ele não consegue nem bloquear a lança do Avatar, será que ele realmente conseguirá superá-la quando a constelação de Longinus descer? Eu tenho que superar isso de alguma forma. Como Seong Ji-han estava pensando em uma solução para a situação atual. Chiar. A lança do julgamento voou lentamente e emitiu fumaça pela ponta. A condição-alvo foi parcialmente correspondida. Código de destruição manifestado. Então, como antes, letras desconhecidas flutuaram na lança do julgamento. No entanto, houve uma diferença de um momento atrás. 1. Execução do código de bloqueio de destino em andamento. Abaixo das letras emergentes. Um texto carmesim que não tinha sido visto antes apareceu. Você deseja recuperar o comando? Uma janela do sistema com fundo vermelho nunca antes visto apareceu. Letras vermelhas e uma janela do sistema com fundo vermelho. Eu adquiri as habilidades do adversário, revelando códigos ocultos, Seong Ji-han ponderou. Tentando pressionar, sim, mas seu corpo permaneceu imóvel devido ao estado de tempo parado. No entanto, recuperando o comando. Talvez porque fosse possível apenas com força de vontade, o sistema entrou no processo de recuperação. Uau! A terceira linha, Target Lock Code Execution in Progress, voou da ponta da lança em direção a Seong Ji-han. Entrou no padrão onde o poder do vermelho se reuniu, perto de seu peito. Então, quando o tempo parou, o estado foi liberado. Comando recuperado. A capacidade vermelha atingiu seu limite. Não é possível recuperar mais comandos. Uma parte das letras que haviam entrado no padrão do peito de Seong Ji-han emergiu novamente, disparando rapidamente em direção à janela. Com as estatísticas do seu vermelho apenas em 5, parecia haver um limite para a absorção. Apesar do comando ter sido revogado, Seong Ji-han poderia se mover livremente, exceto. Ainda posso me mover. Mesmo que as cartas tenham sido recuperadas, Sang Ji-han podia se mover livremente. No entanto, as letras do Target Stop Code estão sendo escritas novamente. As letras vermelhas que entraram no resultado final novamente. Eles estavam convocando as primeiras letras que Sang Ji-han havia absorvido. Quando essa frase for concluída, ela entrará em uma parada no tempo como antes. Onde? Seong Ji-han sacou sua lança da Fênix e apontou para a lança de sangue que se aproximava lentamente. Arte divina fundamental, fusão do trovão divino e da Fênix, canhão do trovão carmesim. Estalar. O Crimson Thunder Cannon, que naturalmente continha o poder da Dragon Flame e se tornou muito mais forte do que quando foi usado há algum tempo, atingiu diretamente a lança de sangue. Mas não está funcionando. Antes que o canhão do trovão carmesim pudesse tocar a lança de sangue, a presença do vermelho desapareceu completamente. O código de destruição embutido na lança do julgamento erradicou qualquer coisa que bloqueasse seu caminho. Não importa o quanto eu tente evitá-lo, eventualmente isso acontece. Uau! Mesmo quando ele subiu ao céu usando os passos relâmpagos ao extremo. A lança do julgamento voava lentamente com a ponta apontada para Seong Ji-han. Se ele não for atingido até o tempo parar, a lança fica lenta, então ele não será atingido se continuar fugindo. Se as letras vermelhas forem completadas novamente, será o mesmo de antes. Enquanto o tempo permanecesse ininterrupto, a evasão contínua poderia funcionar, mas não era uma solução a longo prazo. Vou ter que usar isso. Baki. Seong Ji-han, que havia subido ao céu, pousou novamente no chão. Convocar Enkidu. Ele usou o que aprendeu com Gilgamesh. E então, uau! Correntes de aço se estendiam atrás de Seong Ji-han. Clank, clank. Eles se juntaram e se transformaram em uma existência usando armaduras de aço. Não tão grande quanto aquele que Gilgamesh convocou, mas ainda assim era um gigante de aço com mais de 2 vezes o tamanho de um humano. Ir. Uau! Ao comando de Seong Ji-han. O gigante de aço saltou e ficou parado como se estivesse protegendo sua frente. Com apenas um salto,
A força vital foi visivelmente consumida. Não posso usar esse cara como convocação no estado atual. O poder que Enkidu possuía era tremendo. Mas o consumo de força para operá-lo era muito severo. Seong Ji-han decidiu usá-lo para seu propósito original por enquanto. Switch. Ele ficou ao lado de Enkidu. Então, a condição alvo foi completamente correspondida. Alvo alterado. Código de destruição manifestado. As letras que subiam da lança do julgamento mudaram. A ponta da lança apontava para Enkidu agora e não para Sang Ji-han. Então, ao contrário de um momento atrás, a lança do julgamento voou em alta velocidade. Enkidu, é assim que funciona. Seong Ji-han assistiu isso de lado. Desta vez, talvez por não ser o alvo, ele não se tornou o sujeito da parada do tempo. Ele olhou para seu corpo em movimento livre e... Eu confirmei as mudanças no alvo. Então devo ser atingido. Switch. Antes que a lança perfurasse Enkidu, ele jogou seu corpo na frente dela. Enfim, isso não é realidade, mas sim dentro do jogo. Ele já havia experimentado morrer pela lança do julgamento antes, mas... Ele decidiu ser atingido mais uma vez para aumentar sua experiência. Puff. Uau. A lança de sangue, logo antes de perfurar Seong Ji-han. Curvou-se para cima e perfurou apenas Enkidu, não ele, e desapareceu. A lança de sangue que elimina com precisão apenas o alvo. Houve uma razão pela qual Gilgamesh me ensinou a usar isso ao enfrentar a lança do julgamento. Tornando impossível morrer mesmo que você queira. Enkidu foi realmente eficaz ao lidar com a lança do julgamento. Enquanto a lança de sangue desaparecia assim. Igual a UH. Igual a tela está visível novamente. Igual a mas a partida 2, acabou? Igual ao que diabos aconteceu? Igual a TSK. Seriamente, isso sempre acontece quando apenas o jogador Vladimir sai. A partida 2 terminou com isso. A Coreia do Sul venceu a Rússia por 3-0. Seleção da Coreia do Sul avança como primeiro colocado no grupo da Liga dos Campeões. Vladimir, que fez uma constelação descer novamente, ele disse que não descerá mais porque eu não escutei, disse ele com uma cara chorosa. Ainda com o esmagador Seong Ji-han e o visivelmente mais forte Yoon Se-jin, a seleção sul-coreana surge como a principal candidata ao campeonato. Derrotando a Rússia por 3-0, a seleção sul-coreana garantiu a vaga como primeira colocada no grupo da Liga dos Campeões do Mundo. Embora o status da Liga dos Campeões tenha diminuído um pouco em comparação com antes devido à Liga Espacial. No entanto, talvez por ter garantido a sua vaga na Liga dos Campeões com uma força esmagadora, a Coreia do Sul estava em clima de festa. Tio, onde você está indo? Eu tenho que treinar. UGH, maníaco por treinamento. Estamos comemorando o primeiro lugar, não é? Você não pode fazer uma pausa hoje? Não importa o que aconteça, treinando mesmo em um dia como hoje. Yoon Se agarrou Seong Ji-han, que disse que iria treinar, dizendo-lhe para fazer uma pausa. Num dia especial, bastaria atender ao pedido da sobrinha por um dia, mas... Estarei de volta daqui a pouco. Assim que retornou à Terra, Seong Ji-han não teve espaço para isso devido à mensagem que apareceu. Absorva e oculte totalmente a estatística, vermelho. Se a ocultação falhar, as grandes constelações que buscam a posição do administrador vermelho irão detectá-lo. Tempo restante 24 horas 0 minutos e 0 segundos. Seong Ji-han acenou com a mão e entrou imediatamente na sala de treinamento do vazio.